Boa noite. Vereadores aprovam um documento que apoia a instalação da CPI da Corsã na Assembleia Legislativa. Nós estamos fazendo um debate já há meses contra a privatização da água e aí fizemos essa moção porque entendemos que todo esse processo que ocorreu aí, especialmente do governo do estado, para a privatização da Corsã, tem muitos pontos que deixam dúvidas. A moção teve 5 votos contrários. Um deles foi do vereador Rodinei Candeia. Esse tema, volta e meia, aparece aqui na questão de ser contra ou a favor da privatização da Corsã. E as pessoas falam isso de uma maneira genérica, sem enfrentar o problema. Qual é o nosso problema em relação à Corsã? Não é a Corsã em si. Nosso problema é saneamento público. E saneamento público envolve saúde, envolve qualidade de água, qualidade de esgoto, enfim, uma série de coisas. Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos fala sobre prioridades para 2023. Assuntos relacionados à assistência social em nossa cidade, as desigualdades diversas que ocorrem, assuntos relacionados à habitação, né, e programas habitacionais voltados para essa área, e também a saúde. Cláudio Rufa Soldá é reconduzido à presidência da CPD-UI. Olha, eu só tenho que agradecer aos colegas, porque o primeiro ano foi de muito trabalho. Tivemos 54 reuniões de debates, projetos importantes que nós debatemos. Na sessão plenária de ontem, foi aprovada uma moção de apoio à instalação da CPI da Corsã na Assembleia Legislativa. O documento foi apresentado pela vereadora Eva Valéria Lorenzato. A parlamentar fala que o modelo de venda da estatal está gerando discussões em vários segmentos da sociedade, em nível municipal e estadual. Nós ficamos bem felizes porque fomos procurados aqui, o meu gabinete, pelo Sindiagro, que é um sindicato que tem lutado muito pela não privatização da vida, porque nós estamos fazendo um debate já há meses contra a privatização da água e aí fizemos essa moção porque entendemos que todo esse processo que ocorreu aí, especialmente do governo do estado, para a privatização da Corsã, tem muitos pontos que deixam dúvidas. Por exemplo, como eu destaquei aqui na tribuna, o fato de que mais de 19 contratos foram assinados num valor ali em torno de 32 milhões, comunidade. Não é pouca coisa, 32 milhões, o governo do estado pode abrir muita vaga na educação, pode trabalhar muito na questão de levar saúde, comida no prato para a população do Rio Grande do Sul. Então foram contratos elaborados, assinados, sem muitos deles sequer passando pelo processo licitatório, e isso é muito grave, dentre tantas outras dúvidas que a nossa comunidade tem e que tem nos questionado, procurado as lideranças aqui do nosso Rio Grande do Sul, e eu, enquanto vereadora, entendo que uma CPI é um momento importante que todos os lados têm a partir de um processo que seja encaminhado com a mais ampla defesa, ambas as partes, todas as partes envolvidas terão a oportunidade de fazer a sua defesa, de levar as suas provas e a própria comunidade de participar na Assembleia Legislativa desse processo, levando seus questionamentos, perguntando como que ocorreu todo o processo aí até chegar no leilão, né, da nossa querida Corsã, que nós entendemos que é absurdo tudo isso, tem muita coisa nebulosa aí, tem muita coisa para ser tirado debaixo do tapete, trazido à tona, e quem sabe a partir daí nós tentarmos sim reverter todo esse processo de privatização da água. Ora, estamos passando agora por esse processo de estiagem aqui em Passo Fundo. O nosso povo está sofrendo por falta de água. O rio Passo Fundo já não tem água suficiente. Já estamos utilizando, segundo os especialistas, de água do rio Jacuí. Logo, logo, nós não teremos mais o nosso bem mais precioso, que é a água. E aí, como que a nossa comunidade pode aceitar que uma empresa
pegue o restante desse bem tão especial que é a água, que é a vida para nós, seres humanos e para todos os seres vivos do planeta, como que isso vai ser transformado simplesmente em lucro? Nós temos muita coisa aí e defendemos sim a implementação da CPI na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E como está essa adesão para essa CPI na Assembleia lá, vereadora? Tu sabe que tem interesses de todos os lados, né? Nós aqui, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo está fazendo a sua parte. Aprovou por 10 votos a 5, 5 vereadores estavam ausentes, mas a maioria dos vereadores e das vereadoras aqui da Câmara de Passo Fundo tem responsabilidade e sempre foi contra a privatização da Corsã. Não é pelas lideranças aqui da Câmara de Vereadores da nossa querida Passo Fundo que a privatização aconteceu. E temos esperança, sim, que a CPI vai ser aberta na Assembleia Legislativa. A moção de apoio à CPI da Corsã teve 5 votos contrários. Para o vereador Rodinei Candeia, o saneamento público é a grande questão, em função do novo marco legal do saneamento no Brasil. Vamos pontuar, né? Esse tema, volta e meia, aparece aqui na questão de ser contra ou a favor da privatização da Corsã. E as pessoas falam isso de uma maneira genérica, sem enfrentar o problema. Qual é o nosso problema em relação à Corsã? Não é a Corsã em si. Nosso problema é saneamento público. E saneamento público envolve saúde, envolve qualidade de água, qualidade de esgoto, enfim, uma série de coisas. Nós hoje em Passo Fundo, nós temos 60% do município que não tem saneamento. No Brasil chega a 80% sem saneamento. Esse é um déficit que o novo marco legal do saneamento determinou que até 2033 ele tem que estar resolvido. Nós temos 10% das casas que não tem água no estado do Rio Grande do Sul. Então tem que ser resolvido. Só que para fazer isso aqui no Rio Grande do Sul, nós precisamos de investimentos na ordem de 16 bilhões de reais. A Corsã não tem isto, não tem nem capacidade hoje técnica e nem recursos. Como é que se faz isso? Você só pode fazer isso trazendo dinheiro da iniciativa privada, porque não existe verba pública. O nosso estado está endividado o máximo possível, né? Nós viemos ao longo dos últimos 20 anos perdendo totalmente a capacidade de investimento. Nós saímos de 10% de capacidade de investimento do Estado para menos de 1%. Então nós conseguimos fazer uma estrada que liga uma cidade na outra e muito menos fazer saneamento nesse volume que precisa pelo marco do saneamento legal. Então, quando se pretende fazer como aqui, propor uma moção para abrir uma CPI para investigar a privatização da Corsã, na verdade o que se está querendo é que não se privatize. E aí vai muito além da questão do saneamento no saneamento. É uma questão meramente ideológica, porque é contra a iniciativa privada. Entende? É uma questão em que ou é favorável à privatização ou é favorável à estatização. Eu sou contrário à estatização e eu sou servidor público. Os órgãos públicos que nós atuamos pela Procuradoria, volta e meia estão envolvidos em questões de corrupção, volta e meia, porque não tem governança, porque não tem a necessária agilidade que se precisa pôr. Então, assim, se botar capital privado exigindo que se cumpra as metas da Corsã, não é uma questão de privatização da água, a água continua pública. É o serviço de fornecimento. E esse serviço é deficiente. Então, toda vez volta essa discussão novamente. Não, porque não vamos privatizar, porque privatiza. Agora mesmo o governo do presidente Lula está ameaçando de revogar o marco legal de saneamento, que é o que estabelece pelo menos um prazo para que essas necessidades básicas da população sejam atendidas. Então, por trás do apoio a uma CPI para investigar a privatização está, na verdade, a vontade de que tudo seja estatal. Esta é a discussão. Então, por isso que eu me manifestei contrário à criação de uma CPI, que só visa atrapalhar o processo de privatização tão necessário para a população gaúcha e mesmo para a população de Passo Fundo. Não se vai tirar o serviço de água da Corsã, só vai possibilitar que a Corsã tenha as condições que hoje não tem de atender os requisitos do marco legal do saneamento.
O temor de quem é contra a privatização, vereador, é a respeito assim, que a privatização vai gerar um aumento na tarifa. O senhor acha que isso procede ou não? Não, essas tarifas não são fixadas assim a bel prazer. Elas são autorizadas pelos órgãos públicos, pelas agências regulatórias. É a mesma coisa que existe hoje, não vai mudar absolutamente nada nisso, né? Ao contrário, se houver uma maior eficiência da prestação de serviço, o preço pode até ficar mais razoável. O que nós temos visto hoje, como eu disse na tribuna, já nós tivemos recentemente 2 vezes no final de semana faltar água, né? Então, assim, o serviço da Corsã não está bom e não tem condição de atender aquilo que precisa, né? Então, não tem nada a ver isso quem é que garante que a própria Corsã não vai ter um aumento? Não me parece, ao contrário, me parece que hoje nós temos lugares que não têm esgoto e que são cobrados pelo esgoto, né? Agora mesmo, por exemplo, vamos imaginar assim, lá em casa, um caso concreto, lá em casa teve um vazamento, né? E a conta da água foi a R$1.000, um absurdo. Aí o esgoto também foi lá em cima. Então, mas por que nós não usamos mais esgoto? Porque vazou água, entendeu? Isso é hoje, a Corsã Pública que está fazendo isso, está cobrando indevidamente as pessoas pelo serviço que ela não presta. Então, qual é a garantia que nós, como cidadãos, como consumidores, temos contra? Nenhuma, ou seja público, ou seja privado, o que nós temos que fazer é que cumpra a lei, né? Então não é esse fato, e eu prefiro ficar com a possibilidade que alguma coisa errada aconteça, mas que a gente possa corrigir, do que continue nessa pasmaceira que não vai a lugar nenhum. E no próximo bloco nós vamos conversar com os presidentes de 2 comissões permanentes da Câmara de Vereadores. Fiquem conosco. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Sob o comando do vereador Michel Oliveira, os integrantes da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos se reuniram ontem para deliberar sobre 2 projetos de lei que tramitam na Casa. Um deles, de autoria do próprio parlamentar, pretende instituir a Semana Municipal de Economia Criativa e Solidária. O outro, do vereador Luiz Valendorf, propõe um programa de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade social que são responsáveis pelo sustento da família. Mas em conversa com nossa equipe, o presidente do grupo elencou as prioridades que serão trabalhadas ao longo do ano. É uma das comissões, diga-se de passagem, uma das mais importantes da casa. Discutimos ali projetos de relevância desses temas, da qual o próprio nome já traz, mas também outros assuntos que são da comunidade, como habitação, como questões também de desigualdades sociais. Enfim, são diversas demandas que chegam até a nossa comissão e também, particularmente, nós como comissão, nessa gestão de 2023, já traçamos alguns assuntos que serão prioridades de discussão da comissão. Assuntos relacionados à assistência social em nossa cidade, às desigualdades diversas que ocorrem, assuntos relacionados à habitação, né, e programas habitacionais voltados para essa área, e também a saúde, o atendimento à saúde, fiscalização inclusive também nos postos, nas UBSs de Passo Fundo, e fora isso, demais assuntos que chegam até a comissão de projetos de lei, que já passaram pelas demais e chegaram até a CCDH para discussão e serem encaminhados, serem apreciados. Nós faremos também a visita, finalizamos a visita em todos os CRAs da cidade, que é importante. No ano passado nós conseguimos visitar 2 e tirar dessas 2 visitas que fizemos um mapeamento muito importante de regiões importantes da nossa cidade. E agora a gente vai para os CRAs 13 e o CRAs 4,
que também são áreas abrangentes e que a gente vai estar também conversando com os coordenadores e sabendo um pouquinho mais das demandas em específicos da área da assistência social através dos CRAS e seus trabalhos. Então serão algumas prioridades: assistência social, saúde e habitação, além dos que a comissão já trabalha. E o vereador Cláudio Rufa Soldá foi reconduzido à presidência da Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e Interior. Veja agora a conquista do grupo no último ano e o que será pautado em 2023. Olha, eu só tenho que agradecer aos colegas, porque o primeiro ano foi de muito trabalho. Tivemos 54 reuniões de debates, projetos importantes que nós debatemos, que até, inclusive, essa do DISID, nós discutimos muito sobre isso aí. Então, acho que é importante a comissão estar trabalhando sobre isso. E no interior, a gente fez um belo trabalho também, conseguimos trazer os subprefeitos, o secretário da Agricultura, fizemos uma reunião, fizemos um levantamento que os subprefeitos precisavam de trator, maquinário, e foi feita uma reunião e com mais demais colegas nós arrumamos 1.600.000. Então o interior também está de parabéns por a gente, nessa comissão, conseguir o dinheiro e verba para eles poder ter os maquinários do interior. Então é a comissão que trabalha bastante e esse ano, como eu sou o segundo ano de presidente, quero trabalhar mais e ajudar mais nosso interior também, que tem muitas demandas. O Educação e Debate é uma parceria da TV Câmara com o CMP Sindicato. Na primeira edição de 2023, o assunto é o reajuste do piso nacional do magistério. Confira um trecho do programa. A gente sabe que o ano passado a porcentagem de 33,24 era uma porcentagem alta, mas era o que iria equilibrar. Né? Infelizmente a gente ficou com essa defasagem e se a gente não conseguir, né, ter por parte do executivo um diálogo onde realmente eles demonstrem vontade de valorizar o professor e de fazer com que esse índice não fique tão abaixo como ele está atualmente, a gente corre o risco de continuar achatando cada vez mais os nossos salários. Então, a gente está com um achatamento agora que provavelmente vai fechar entre 70% e 80%. Né, e até, se nós fôssemos olhar os históricos passados dos anos de negociação, até 2017 nós estávamos acima do piso salarial. A partir de 2017 a gente começou a decair. E todo ano a gente começou a ter perdas, até que coincidiu com os 42% abaixo do piso salarial o ano passado. Se tu pegares os últimos 10 anos, o município de Passo Fundo, a educação retrocedeu em questão salarial. Sim. E aí, assim, há um tempo atrás, alguém passava no concurso do município de Passo Fundo, a pessoa largava o que ela tinha e vinha para o concurso. Hoje ninguém quer assumir porque se as escolas estão com uma estrutura boa, se as coisas estão andando bem, porque as pessoas não querem assumir. Questão salarial é uma desvalorização. Nós estamos com a dificuldade de conseguir monitores para os alunos incluídos. Por quê? Porque ganha muito pouco. Essa se trabalha muito, né? Se trabalha muito e ganha muito pouco. De tantos que são chamados, você olha quantos assumem. Muito pouco. Há tempos atrás, as pessoas sonhavam com esse concurso. Hoje as pessoas não querem mais. E aí eu te pergunto, por que esse problema, se tudo está andando bem? Será que está andando bem? Agora, há poucos dias, saiu uma lista, saiu a lista oficial, no Diário Oficial, de todos os professores que foram chamados agora, por último, e uma lista enorme de professores que não quiseram assumir, que não foram nem levar a documentação ou que desistiram. E mesmo assim, aqueles que assumem, a gente sabe de casos de professores que assumiram e depois se exoneraram. Desistem, porque assim, é árduo o trabalho do professor, a gente sabe que os desafios eles são enormes dia a dia. Durante o período ali da pandemia foi mais desafiador ainda, saímos do período da pandemia e assim continuou muito complicado, os desafios aumentaram ainda mais. Então os professores realmente eles passam anos se preparando, se especializando e depois não tem esse retorno. O jovem, né, a pessoa quando termina ali o ensino normal e vai para a faculdade, ele já pensa em algo lá para o seu futuro. E ele quer ter esse retorno de volta. Ninguém investe dinheiro para não ter o retorno. Eu gosto muito da minha profissão, mas a gente sabe que professor não trabalha só por amor e não deve trabalhar só por amor. Professor quer ser valorizado, professor quer ser respeitado, professor quer ter um salário digno para poder colocar comida na mesa. E a gente sabe que isso não está ocorrendo nos últimos anos. Fazem anos que o professor vem tentando complementar a sua
folha de pagamento com trabalhos extras. A gente sabe de casos de professores aposentados que tiveram que voltar a trabalhar porque o dinheiro da aposentadoria não era suficiente. Então, assim, a gente precisa repensar isso. Os nossos governantes precisam repensar a posição, a situação do professor e o que realmente é valorização. Valorização não é para a mídia, não é ir para a mídia e falar que valoriza o professor. O programa Educação em Debate inédito vai ao ar logo após a reapresentação da primeira sessão plenária de março. Uma ótima noite e até amanhã.